Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Olhar Cast, o podcast oficial do Grupo de Clínicas da Rede Olhar Saúde. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, meu esposo, Dr. Álvaro Bruno Botentuí, que é médico, oftalmologista, especialista em retina. E hoje a gente vai falar de uns assuntos muito comuns no dia a dia, na prática diária dele, que é sobre a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade. Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Pode Olhar Cast. Doutora Raza, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você mais uma vez, aqui no Pode Olhar Cast, aqui com mais um episódio. A gente fica muito feliz, graças a Deus, com as pessoas, com a repercussão, de as pessoas terem gostado, de estar atingindo realmente a população, não só pela internet, mas também pela TV aberta, inclusive, atingindo todo o Maranhão, todo o Brasil, e levando, claro, informação de qualidade a nível de oftalmologia, de cuidado com os olhos para as pessoas. Porque a oftalmologia é mais do que óculos de grau. A oftalmologia é cuidados com a visão, cuidados com doenças nos olhos, e cada mensagem que entra no seu coração certamente vai poder te ajudar para que você não perca a visão, para que você se cuide a tempo, para que você evite a cegueira, porque a gente sabe que isso é devastador na vida de uma pessoa. E a degeneração macular é uma das principais causas de cegueira na população idosa, e hoje teremos a honra de estar com você aqui falando sobre esse tema tão importante. Perfeito, Álvaro. Então você já começou a falar um pouquinho sobre o que significa essa sigla, né, a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então tem uma relação muito grande com a idade, né? Acontece mais em pacientes idosos. Então explica um pouquinho o que é essa degeneração, como é que ela acontece, como é que ela afeta a visão e pode chegar a caso de cegueira. Bom, é o seguinte, pessoal. Nós temos a parte do fundo do olho. No olho nós temos três partes, basicamente. A parte da frente do olho, tá? Que é a córnea. Nós temos a parte do meio do olho, que é o cristalino, que vai ser a catarata depois. E nós temos a parte, do fundo dos olhos. Essa parte aqui do fundo do olho é que é a retina, que é a lesão que ocorre a degeneração macular. Então, é uma lesão no fundo do olho. Doutor, como é que isso acontece? É uma espécie de ferida, um ferimento que ocorre dentro dos olhos, causada por alguns fatores. Então, é uma pessoa idosa, ou seja, que já se expôs muito ao sol ao longo da vida. É uma pessoa que tem colesterol aumentado, geralmente, ao longo da vida. É uma pessoa que tem pele branca, ou seja, não tem melanina, que é um fator protetor para os olhos. É uma pessoa que fumou ao longo da vida, geralmente, né? Porque o cigarro também ele é um fator oxidativo que gera essa ferida e gera uma alteração no fundo do olho, bem aqui na parte da mácula, que é a parte central da retina no fundo. Ah, doutor, então aquele exame de grau para ver óculos não vê isso? De jeito nenhum, não vê a degeneração macular. Então nem adianta você querer só trocar óculos para ver se resolve. Não adianta. Você precisa fazer o exame do fundo, porque é lá que está localizada essa lesão, chamada degeneração macular, relacionada à idade. Perfeito, Álvaro. E assim, nessa sua excelente explicação, você já começou a falar um pouquinho da idade, falou da exposição solar. Então, isso são os fatores de risco, né? Então, fala um pouquinho aqui para quem está assistindo, quem está escutando o nosso podcast no Spotify, quem está assistindo no YouTube, na televisão. Quais são os fatores de risco? Quem são as pessoas que podem ser mais acometidas por essa doença da DMRI? Vamos lá, então você que está aí agora, anote aí os 5 fatores de risco principais para a degeneração macular. Você pode evitar esses 5. Olha só. Primeiro é o fator exposição ao sol. Olha só, você pode reduzir ao longo da vida essa exposição ao sol. Usar um óculos escuro, se for o caso um chapéu, mas que você não se exponha tanto assim ao sol. O sol ele é bom, tem seus benefícios, mas nesse caso ele pode prejudicar a sua visão, porque pode causar a degeneração macular quando há uma exposição excessiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do cigarro, o tabagismo. Você pode não fumar. 2 tipos de fumante. Fumante ativo, que é a pessoa que fuma, e o passivo, que é que um cônjuge ou uma pessoa próxima, amigo ou familiar, fuma o tempo todo e você respira aquela fumaça inalando aquilo e é um fumante passivo. Pode evitar isso também. Terceiro, é a questão do colesterol aumentado. Esse colesterol aumentado, ele oxida, ele gera uma alteração também na retina, podendo piorar. O quarto fator de risco é a questão hereditária. Se você já tem um histórico familiar, você também tem uma chance maior de ter essa doença. E o quinto fator de risco é nada mais do que a questão da pele branca. Se você tem a pele clara, mais branca, significa que você tem pouca melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele e também dá a cor à retina, uma proteção. Imagina um sol penetrando o tempo todo na retina e ela desprotegida sem melanina.
porque a pele é branca, acaba que ele fica mais vulnerável. Então, esses são os fatores de risco para você ter degeneração macular relacionada à idade. E, por fim, claro, a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior é o risco de ela ter a degeneração macular. Perfeito, Álvaro. Excelente. E aí, se você falou aí de 6 fatores de risco, né? É importante que dos 6, 3 a gente pode controlar, né? Que é a questão do colesterol, então tomar muito cuidado com a questão da alimentação, que é a questão da exposição solar, se expor ao sol, usar sempre óculos escuro, uma proteção com chapéu, boné. E a terceira questão do cigarro, o tabagismo. Então são fatores que você pode controlar, exceto a hereditariedade, né? A idade e a pele branca. Isso a gente não controla, mas os outros a gente pode controlar e ser um pouco autorresponsável para não deixar machucar os olhos por esses fatores de risco. Então, Álvaro, perfeito. Então, você já falou um pouco sobre o que é a DMRI, como ela afeta a visão, que é nessa região da mácula. Você falou dos principais fatores de risco. E fale um pouco, a DMRI, ela é hereditária? Tem algum fator genético? Explique um pouco para a gente entender isso. Sim, a degeneração macular relacionada à idade é hereditária. Existe um fator, um componente que ativa essa doença dentro dos olhos. Portanto, entenda, se seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, algum familiar próximo seu, já tiver tido a degeneração macular, você que está ouvindo agora, que é mais jovem, ou que já está na vida adulta, você pode ter também. Perfeito. Então, é um motivo de você se prevenir desses fatores que você consegue evitar. Então, é importante que você se cuide, porque ela tem um componente hereditário, sim. E existem 2 tipos de degeneração macular. A degeneração macular, que é uma ferida aberta, que é chamada degeneração úmida, e a degeneração seca. Então, a ferida pode estar aberta ou ela pode estar cicatrizada, fechada. De uma maneira bem simples para que você entenda. Você precisa saber que tipo de degeneração macular que você tem. Porque o tratamento das duas, que nós vamos falar até o final desse episódio do podcast, você vai poder entender exatamente como que é. E é diferente, da seca para úmida. Então, entenda nesse momento que a degeneração é hereditária e que ela tem jeito de tratar quando é diagnosticada a tempo. Perfeito. Então, você já falou um pouquinho sobre os tipos, mas a gente vai já conversar como é que é feito o diagnóstico. Mas antes de falar, Álvaro, você falou uma coisa muito interessante, a questão da hereditariedade. Então, muito importante, se você na sua família tem o seu pai ou seu avô que já teve essa doença, você realmente tem que estar mais preocupado ainda. Então, fazer o seu exame oftalmológico completo, né, que vai muito além do grau, que avalia o fundo do olho, avalia a retina, avalia como é que está a mácula, que é essa região onde pode acontecer. E também fazer um exame completo frequentemente, preventivamente, para não ser acometido por essa doença, né? E se tratar da maneira adequada. Doutor Álvaro, perfeito, você já explicou belíssimamente sobre o que é e como é que a pessoa que tem DMRI, o que ela sente, quais são os sintomas na visão, como é que fica a visão de uma pessoa que tem DMRI. Bom, primeiro é uma doença de pessoas idosas, brancas, geralmente acima de 70 anos de idade. Então essa pessoa começa a ter dificuldade para leitura. Doutor, mas eu botei o óculos e mesmo assim não estou conseguindo ler. A visão começa a ficar torta, as letras começam, um I começa a aparecer um S. Então fica chamada metamorfopsia, ou seja, alteração na forma das letras. Isso é muito comum e é um sintoma inicial. Tem até uma tela que a gente pode disponibilizar para vocês. Se você quiser, compartilhe esse vídeo agora para mais pessoas e mande e peça para enviar uma tela. Nós temos uma tela, um arquivo que a gente pode mandar para você. Então bota aqui nos comentários do YouTube, quero a tela, quero testar minha visão. Que a gente vai mandar para você uma tela para você testar em casa mesmo, se você já tem degeneração macular ou se você não tem. Esse é o primeiro sintoma, metamorfopsia, que é essa alteração na forma das letras. Segunda, é um escotoma, uma mancha preta. Quando já está em estágio mais avançado, você percebe uma mancha preta na sua visão, bem no centro. Você lê, por exemplo, uma palavra como o meu nome, Álvaro. Álvaro, você vê o A, o L, o V, o A, você não vê, porque está no meio, e vai ver só o R, O. Então começa a falhar algumas letras. Você tem que virar o rosto para poder olhar, porque no centro existe uma mancha preta, chamada metamorfopsia e escotoma. E isso é muito comum nas pessoas com degeneração macular. E além disso, nós temos um embaçamento de visão, uma perda de sensibilidade. Você não consegue mais ver com o contraste bem das letras e não consegue distinguir bem essas imagens. E por fim, essa lesão pode ir crescendo e tomar a visão central da pessoa, fazendo ela não conseguir mais ler. Por isso é importante diagnosticar a tempo e tratar, para evitar chegar nesse estágio mais avançado. Então fica aqui a dica para você. Qualquer sintoma que você não está conseguindo ler, mesmo com óculos de grau, isso pode ser degeneração macular.
Perfeito, Álvaro, excelente. Então, se você, por acaso, está sentindo qualquer um desses sintomas, seja a visão embaçada, seja uma mancha preta bem no centro da visão, ou seja, as letras assim um pouco tortas, pode ser DMRI. Pode ser outras coisas também, né, doutor Álvaro? Existem outras patologias na visão que pode acontecer isso, mas pode ser essa doença também DMRI. E antes da gente continuar, você falou uma coisa muito interessante sobre a tela, né? Explique o que é essa tela de AMS, né? Como é que os pacientes usam, como é que você orienta, qual é a alteração que dá, como é que funciona essa tela de AMS, né? Para as pessoas entenderem como é que a gente fica acompanhando os pacientes com DMRI. Pô, a tela de Amsler é um quadradinho que você recebe com um furo no meio, um ponto preto, onde você faz um teste de um olho de cada vez para ver se você consegue ver essas linhas tortas ou se essas linhas estão retilíneas como tem que estar. Isso você vai acompanhando mensalmente para avaliar um olho por vez. O olho direito, fechando o esquerdo, depois o olho contralateral. E aí você vai acompanhando, você vai fixando a imagem, sua visão no ponto preto central e vai vendo se as linhas ao redor que é para estar são para estar retas, se elas estão distorcidas, ou se estão apagadas, ou se estão com manchas pretas. Caso elas estejam assim, é porque existe alteração. Aí você vai circular com uma caneta a área e mostrar para o seu médico. Mostrar para o médico para poder a gente avaliar aonde está especificamente essa lesão correspondente na retina. É simples assim. Mas lá nesse arquivo vai também a explicação de como é que você usa o teste. É muito importante. Perfeito. Então, aí, mais uma informação interessante, a tela de AMS a gente utiliza muito, né, no acompanhamento do paciente que tem DMRI. Doutor Álvaro, e existe alguma forma de prevenção da DMRI? Existe alguma coisa que as pessoas podem fazer para se prevenir de não ter essa doença? Sim, doutor. Então, vamos lá. O primeiro passo é saber a questão do histórico familiar. Segundo, saber o fator de risco. É importante. Controlar aqueles fatores que eu falei para vocês. Controlar a questão da exposição solar, não fumar, fazer um controle rígido do colesterol, se alimentar bem com a base de vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes, né? Para que você tenha realmente uma propensão menor a ter essa doença. Então é eliminar os fatores de risco. Quer ver? Tudo na vida é assim, pessoal. Se você quer eliminar uma coisa da sua vida que pode te fazer mal, você tem que saber o que causa esse mal. Você entende? Tem que saber. Então você elimina já isso desse momento, entendeu? É tipo pecado. Você não quer, você tem que eliminar o pecado para que você possa ter uma vida eterna, para que você possa ter uma salvação, para que você possa ter Deus cada vez mais presente na sua vida. Então você elimina, o que é pecado? É tudo que te afasta de Deus. Você tem que eliminar esse tipo de coisa, para que você possa se aproximar de Deus. Aqui é a mesma coisa. Você tem que eliminar os fatores de risco para poder te aproximar da cura, para você não vir a ter esse problema tão grave que é a degeneração macular. Perfeito, Álvaro. Então é exatamente isso. Antes da gente realmente acertar, a gente tem que eliminar os erros. Elimina os erros, fica certinho e a gente começa a acertar. Já é uma parte do acerto, é eliminar os erros, não é isso? Perfeito, doutor Álvaro. Você falou já um pouco sobre os sintomas, falou sobre os tipos. E como é que é feito o diagnóstico? Lá chega o paciente, chegou com essa queixa, como é que você, que é médico, especialista em retina, essa é a sua área principal, como é que você faz o diagnóstico? Qual é o exame que você solicita para o paciente, que você faz, que você nota as alterações e quais são as alterações que você vê nesse diagnóstico? Doutora Raiza, isso é muito claro e é fácil de você entender. Pensa comigo. Se você tem mais de 70 anos de idade, toda avaliação você já tem que ter o exame do fundo de olho. Lá nesse exame, a gente examinando já dentro, a gente consegue ver se tem algumas alterações pigmentares. Se tem alguns pigmentos na mácula, algumas drusas, que são lesões amareladas. Ali já é um indício de que está ocorrendo uma alteração na retina, de que ela não está funcionando tão bem, que ela está sendo agredida, machucada por alguns fatores. Então ali já começa a entender que pode ter um problema. E isso a pessoa às vezes nem tem sintoma, mas já tem sinais de que pode ter o sintoma. É ideal atender essa pessoa, no caso você que está ouvindo agora nesse momento, já nessa fase, para evitar uma progressão maior para uma doença mais grave. Se a pessoa já tiver sintoma, agora nesse momento, estiver assistindo esse vídeo e já tiver algum sintoma nos olhos e entrar em contato, a gente vai examinar, fazer o mapeamento da retina, que é o exame do fundo do olho, que vai examinar, olhar. Depois vai fazer uma tomografia, que é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que vai olhar as camadas em detalhe para ver a profundidade da lesão, o tipo de líquido de sangue que existe acumulado dentro dos olhos, ou a extensão da ferida, o tipo de degeneração macular, se é uma degeneração seca, se é uma degeneração úmida, e aí já programar o tratamento. Faz uma angiografia para ver os vasos sanguíneos da retina, se eles estão prejudicados, não tem, o tipo de degeneração
degeneração macular. Então, as avaliações são basicamente essas: exame do fundo de olho, mapeamento de retina, tomografia e angiografia, para que a gente possa ver exatamente o ponto exato da lesão e programar o tratamento específico para o caso. Perfeito, Álvaro. E vale ressaltar que, graças a Deus, né, com as bênçãos de Deus, na Clínica Olhar Saúde, a gente tem todos esses exames, né? Você faz frequentemente seus pacientes, acompanha muitos pacientes. E uma coisa importante, Álvaro, esses exames, eles servem tanto para a gente fazer o diagnóstico, quanto para fazer o acompanhamento desses pacientes. Então, os exames, além do acompanhamento médico, são fundamentais por isso. A gente diagnostica a situação, o problema e acompanha também com esses exames. Doutor Álvaro, então você falou principalmente que existem esses dois tipos, a DMRI úmida e a DMRI seca. Existe algum tratamento diferente para cada um? Fale um pouco sobre os tratamentos para a DMRI. Vamos lá, doutor. Então, vamos lá. Descobrimos a doença. É degeneração macular. Digamos que seja a forma seca, que é a forma em que a ferida não está aberta. Ela atrofiou, é a mais murchou. Comum? É a forma mais comum. Então, a forma seca é a forma de 80% dos casos. É a forma mais comum. E essa forma gera uma chamada atrofia geográfica. Gera uma lesão na retina que corrói, mas ela não vaza. Ela não é exudativa, ela não gera edema, não gera acúmulo de líquido e sangue. Ela simplesmente murcha, atrofia. Como se um braço ficasse paralisado e ficasse mais fino do que o outro. Então, essa degeneração, o tratamento dela é baseado com o uso de antioxidantes, que são medicamentos, comprimidos, ou uma dieta rica em vitamina C, vitamina A, que são antioxidantes, zeaxantina. E também tem alguns comprimidos que você pode utilizar, que são a base de Aedes 2, que foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que comprovou que o uso desses antioxidantes, que são medicamentos, comprimidos à base de antioxidantes, eles acabam prevenindo em 50% dos casos o avanço da doença em 5 anos. E também novos medicamentos estão sendo lançados agora para poder tratar essa condição chamada degeneração macular seca, mas sem resultados ainda de melhora de visão nesse primeiro momento. Tá? De não piora, né? É mais para não piorar a doença, no caso de degeneração seca. Então é antioxidante. Degeneração úmida, que é a degeneração mais rara, ocorre em 20% dos casos, mas em contrapartida é o caso mais grave. Porque é um caso que pode levar a uma cegueira maior, um alcance maior dentro do olho. Então, nesse caso, é tratamento feito com injeções, com aplicação de medicamentos chamados antiangiogênicos, que são aplicados de 1 a 2 meses de intervalo nos olhos, até que haja uma completa reabsorção desse vazamento dentro dos olhos. Para que ocorra, na verdade, para que murchem esses vasos que estão transbordando dentro dos olhos. Então, tem que ser tratado com o máximo de urgência possível, porque há um bom prognóstico quando há o tratamento precoce com as aplicações, ok? Então, DMRI seca, antioxidantes orais, dieta rica nesses itens também. E a DMRI úmida, tratamento com injeções. Aplica uma medicação, uma terapia dentro dos olhos mensal até ocorrer essa redução completa desse líquido que está lesionando a retina por dentro. Perfeito, Álvaro. E essas aplicações são as mesmas que são utilizadas em pacientes com diabetes? Fala um pouco assim da diferença. Exatamente, são as mesmas medicações que são utilizadas em pessoas com diabetes. São aplicadas essas medicações para 3 tipos de problemas, basicamente, né? Que é pessoas com trombose na retina, chamada oclusão venosa, vamos falar isso aqui adiante também, ao longo dos episódios do podcast, pessoas com edema macular diabético e pessoas com DMRI exudativa. Tem ainda outras indicações, pessoas com miopia degenerativa ou com alguma outra membrana que haja um crescimento subretiniano ali na região da fóvea. Também tem que ser tratada com terapia antiangiogênica. Perfeito, doutor Álvaro. E a DMRI, doutor Álvaro, ela pode ser curada? Sim, quando ela é detectada no início, na verdade, ela pode ser curada sim, pode ser tratada, mas tem que ser sempre acompanhada, porque uma ferida dessa que se abre dentro dos olhos, ela pode cicatrizar e não deixar nenhum tipo de sequela, quando é pequena ainda a lesão, mas quando ela já está grande, ela deixa uma cicatriz, e isso gera uma sequela, chamada cicatriz de Ciforme, mas só em casos mais avançados. Você que está em casa tem uma oportunidade incrível de poder mandar esse vídeo para mais pessoas, de poder se tratar a tempo com um especialista em retina, para que você não perca a visão, não pereça, não fique cego. É algo muito importante. Dá para tratar.
Existe medicamento para isso. Ah, já tomei muitas aplicações, muitas injeções e não resolveu. Existem alternativas a isso também. Pode fazer um laser, pode melhorar a dieta com antioxidantes, pode associar tratamentos. Sempre há alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa. Dá para resolver, não desista da sua visão. Perfeito, Alvo. E a orientação também, a informação, isso é muito importante, né? Deixa até o paciente, o familiar, né, mais calmo, entendendo o que está acontecendo para não ficar angustiado, né, com essa visão, essa perda de visão, tá bom? Então, por isso é muito importante esse podcast aqui, que é um momento que a gente está passando informações, orientando. Então, aproveite você, se você conhece alguém que tem essa doença, a DMRI, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam orientadas e informadas sobre a DMRI. Doutor Álvaro, e quem são as pessoas que estão em risco de desenvolver DMRI? Bom, assim, as pessoas geralmente são pessoas com mais de 70 anos de idade, doutora, pessoas de pele branca, eu já falei, e com histórico familiar, basicamente isso. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Tem que exigir na consulta oftalmológica fazer uma avaliação completa, fazer o exame de fundo de olho, se possível, fazer a tomografia dos olhos logo de imediato para poder rastrear qualquer tipo de alteração. Se tiver uma drusa, que é uma pequena placa amarelada de colesterol, uma placa de resíduos de fotorreceptores que existem dentro dos olhos, isso é um indício de um mau funcionamento do EPR, do epitélio pigmentado da retina. Isso tem que ser avaliado logo de imediato. Faz uma angiografia. Hoje em dia nós temos lá na clínica um tipo de angiografia chamada de angiografia sem contraste, que é o angio-OCT, e que era um sonho que graças a Deus ele permitiu que a gente realizasse, que é de ter esse aparelho, que era um aparelho, meu Deus do céu, muito sofisticado, que consegue fazer uma angiografia, os vasos sanguíneos, sem contraste, sem precisar funcionar a veia do paciente, para que ele pudesse ter algum tipo de reação, por exemplo. Então a gente consegue avaliar os vasos e ver logo precocemente se a pessoa está sofrendo ou não, ou vai desenvolver, ainda tem uma chance de desenvolver essa doença de forma mais grave. Então, pessoal, o grande segredo da medicina, hoje a gente fala, tenho 10 anos de formado, sou professor universitário, e eu consegui perceber isso ao longo desses 30 mil pacientes da Olhar Saúde, que é o diagnóstico precoce. Meu amigo, qualquer pessoa que hoje está cega, que hoje, infelizmente, padece em algum problema de saúde, poderia ter sido evitado se fosse tratado precocemente. Qualquer tipo de lesão. O grande segredo de tudo da medicina é você entender isso logo precocemente. Por isso esses episódios aqui. Muitas vezes você está cansada, muitas vezes a gente também está cansado da clínica, de tanta coisa que a gente faz, de cirurgia, de atendimento, palestras, ações sociais, mas a gente não abre mão de estar aqui presente. A gente não abre mão porque isso aqui não é por nós. Isso aqui é pela mensagem que a gente carrega para vocês. Para você que está em casa, para você que está no Spotify, aí no carro ouvindo, para você que está no canal do YouTube. É importante que você entenda. Isso aqui não é por nós, isso aqui é por vocês. Uma palavra, uma vida que é salva, uma visão de uma pessoa que possa tratar e evitar uma cegueira já foi suficiente pelo sacrifício de a gente estar aqui. Doutora, eu fico muito feliz de poder falar isso, é importante para as pessoas entenderem o nosso coração. Para as pessoas entenderem que o Pode Olhar Cash não é uma ideia nossa para engrandecer o nosso nome, mas para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Das pessoas que têm fé e que querem cuidar da visão do jeito certo e precocemente, antes de ter um quadro mais grave e irreversível de perda de visão. Perfeito, Alvo. Você falou de tratamento precoce e para a gente tratar de maneira precocemente, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Então, por isso que é importante fazer a consulta, estar sempre perto do seu médico. Eu digo para meus pacientes, olha, você perto do médico tem tudo para ser o maior sucesso, para a gente vai cuidar de você da melhor maneira possível. E de, às vezes, realmente fazer os exames que a gente solicita. Porque muitas coisas a gente consegue visualizar durante o exame, a gente consegue ver no fundo do olho, mas aí tem coisas que a gente precisa aprofundar. E aí esses exames, como o OCT, que o Dr. Álvaro falou, a angiografia são exames mais profundos e a gente consegue analisar com maior detalhe para poder fazer o melhor tratamento para o seu caso. Então, por isso que é muito importante. E, doutor Álvaro, para finalizar, uma última pergunta muito interessante. Como doutor Álvaro, que a dieta e o estilo de vida afetam o risco de desenvolver a DMRI e podem ajudar um paciente que tem DMRI? Bom, é como eu disse para vocês, tudo na vida você tem que entender. O que pode acontecer em doenças é que você já nasce programado para ter, que é a questão genética, mas você ativa isso pela questão ambiental. Como é que se ativa isso? Tendo maus hábitos de vida. Você se alimentando mal, colesterol aumentado, pegando muito sol, fumando. Tudo isso são fatores, como eu falei ao longo desse podcast inteiro.
Então você tem a opção de você ativar uma doença que já está latente no seu gene ou você inibir. E o que vai fazer inibir? Você ter conhecimento. Então você entender agora o que está acontecendo e o que pode acontecer na sua visão é algo tremendo. É algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, ouça esse podcast, entenda. Tem vários pacientes assim. Você pode ir lá na rede social nossa, acompanhar também Álvaro Bruno, Botentuí, Raizaeli, doutora Raizaeli, para que você entenda um pouco mais desses casos. Entenda um pouco mais sobre o que você tem nos seus olhos. Você pode ter pterígio, que é aquela carne no olho. Você pode ter catarata. Você pode ter glaucoma. Ou você pode não ter nada, que é o que a gente espera. Mas você pode vir a ter. Então é importante que você já se cuide desde agora. Esse podcast ele é para qualquer tipo de pessoa. Ele é para um jovem, é para uma criança, é para uma mãe, para um pai, é para um idoso, é para qualquer tipo de pessoa. Entenda de uma vez por todas. Visão é algo importante e muita gente só dá valor quando perde. A gente não quer que isso aconteça com você. Por isso, se previna, se cuide. Tudo que você faz tem consequência. Tudo que você planta é um princípio bíblico. Tudo que você faz, você planta, você colhe. Então, plante coisas boas, semeie o bem, se alimente bem, tire suas dúvidas aqui nos comentários, mande sua pergunta. Nossa clínica Olhar Saúde não é só clínica de chegar, atender, operar, passar óculos, nada disso. É um lugar onde você vai ser transformado na sua vida. É um lugar onde você vai ter uma experiência incrível. É um lugar onde você vai se sentir amado. É um lugar onde você vai poder ver que transpira cuidado, transpira amor. Então é isso que a gente quer levar para você. Ah, mas foi um monte de clínica que não é assim, foi um monte de lugar. Pois experimente. Vá um dia, em qualquer unidade da Olhar Saúde. Unidade Moiobão, por enquanto, 2023. Unidade Moiobão, unidade Anjo da Guarda, unidade Rosário, unidade Pinheiro. Você pode ir lá, qualquer dia da semana. Você experimente um pouco do que é Olhar Saúde. Tenho certeza que você vai gostar e a gente vai estar aqui para te servir e te ajudar para que você não fique cego, não perca a visão, nem por glaucoma, nem por catarata, nem por diabetes, nem por qualquer outra alteração, nem por degeneração macular, porque tratar e cuidar da visão precocemente é ter vida, é ter qualidade de visão e é isso que a gente espera para todos vocês. Perfeito, Álvaro, excelente. Só dando aqui mais um adendo, você controlando esses fatores de risco, como a questão do cigarro, não ter o hábito de fumar, ter hábitos saudáveis com relação à alimentação, você vai estar cuidando muito além dos olhos, né? A gente fala que olhar a saúde é o cuidado que vai além dos olhos. Você vai estar cuidando da sua visão, mas você vai estar cuidando da sua saúde, prevenindo ter infartos, prevenindo ter outras complicações, até mesmo, infelizmente, câncer de pulmão, que a principal causa é pelo cigarro. Então, assim, você tendo bons hábitos de vida, você, além de cuidar dos olhos, você cuida da sua saúde, do seu corpo, que é o bem mais precioso que você tem, da sua vida mesmo, tá bom? Doutor Álvaro, então para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença, dizer que foi maravilhoso esse podcast, foram muitas informações, muitas orientações aqui que todos os pacientes, as pessoas puderam acompanhar aqui nesse podcast. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de coragem para os pacientes que já têm a DMRI, que já aprenderam um pouco sobre a DMRI, o que você fala para essas pessoas que têm DMRI? Em primeiro lugar, pessoal, se você gostou desse podcast, clica aqui no like, compartilhe para mais pessoas, deixa aqui no comentário, diz assim, eu gostei, ou então eu tenho uma dúvida ainda, bote aqui no comentário, faça sua pergunta. Né? É muito comum as pessoas às vezes guardarem as perguntas, não querem tirar dúvida, então tira, essa dúvida pode salvar a sua visão de algum familiar seu. Pergunte, a gente vai ter o maior prazer de responder. Talvez até gravar um outro vídeo para poder responder essa pergunta para você, tá bom? A mensagem que eu deixo é de esperança, né? Você já deve ter percebido isso, que eu costumo ser assim na minha vida, é o meu estilo de vida, entendeu? Sempre estar perto de pessoas e poder organizar e ajudar a vida das pessoas. Muitas vezes pessoas vêm consultar comigo, doutora Raiza, achando que é problema no olho. Na verdade até é, mas o problema dela maior não é do olho, o problema dela é da alma e do espírito. Então eu preciso de uma conversa, precisa de uma orientação, precisa de uma direção. Então muitas vezes o que está prejudicando o seu corpo é algo que você nem imagina o que é. Que pode ser algum problema de outro nível que a gente vai poder descobrir durante a avaliação. Então entenda, não se conforme só com esse tipo de situação que você está agora. Você já pode ter sido despachado por alguns médicos, você já pode ter sido desanimado, você já pode estar agora sem coragem, sem força para lutar. Mas a gente está aqui para te servir e te ajudar. Eu tenho certeza que muitas situações, até pessoas de outro estado que vêm aqui para operar com a gente, vêm aqui para cuidar conosco, chegam assim também. Entram pela porta de desanimado, esmurecido, triste e saem animado, saem feliz. Porque sempre há alguma coisa que a gente pode fazer por uma pessoa. Isso que é tremendo, isso que nos move, isso que fez a gente de uma unidade de clínica em 2018 ter começado, 5 anos atrás não tinha nenhum paciente, não temos convênio com o SUS, não temos convênio com o plano de saúde,
É atendimento particular. Começamos com um paciente. Hoje, pela honra e glória de Deus, temos 30 mil pacientes atendidos na Olhar Saúde em 4 unidades. 30% do Maranhão é com a Olhar Saúde. Então a gente fica muito feliz por isso, porque por honra e glória de Deus e pela confiança, pelo carinho que a gente faz com todos os pacientes que entram na Olhar Saúde. Então, não desista da sua visão. Nós estamos aqui para te servir e te ajudar. Pode contar conosco. Perfeito, doutor Álvaro. Então, esse foi mais um episódio do Pode Olhar Cast, muito interessante. Então, aproveite. Se você não conhece ainda nossas redes sociais, adicione o @Clínica Olhar Saúde, é da nossa Clínica Olhar Saúde, mas também tem o meu pessoal, o @doutoraraiza.botentuí. Tem também as redes sociais do doutor Álvaro, Álvaro Bruno Botentuí. Perfeito, adicione lá, faça suas perguntas, suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, imagem, pode mandar foto dos seus olhos. A gente tem uma equipe preparada para cuidar de você de uma maneira completamente diferenciada, né? Porque, como a gente diz, a Olhar Saúde é um cuidado que vai muito além dos olhos. A gente tem muito amor, muito carinho por qualquer pessoa que entra na nossa clínica, vai ser muito bem recebido. Doutor Álvaro, muito obrigado. Esteja sempre aqui conosco, foi um prazer falar com você. E até o próximo Pode Olhar Cast.